Nascido em 14 de março de 1939, Glauber Rocha teria hoje 71 anos de idade. Dono de um estilo único de filmagem, definido por muitos como uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, ele inaugurou uma nova forma de fazer cinema. Sua obra tornou-se referência da produção cinematográfica nacional e influenciou várias gerações. O Galeria de hoje vai relembrar momentos marcantes da carreira de um dos maiores cineastas latino-americanos da história. Glauber nasceu no interior da Bahia, mais precisamente em Vitória da Conquista. Desde muito jovem, viajou pelo sertão baiano em companhia do pai e pôde ter contato com a realidade do povo nordestino. Foi alfabetizado pela mãe, Dona Lúcia, e grande parte de sua educação aconteceu em colégios religiosos. Glauber Rocha foi o neto de um fazendeiro, enfim, criador, um fazendeiro de cacau, de café, tal. E lá no Agreste ele viu um pouco da história nordestina, né? A coisa do cangaço, dos senhores de terra, tal. E, enfim, acabou crescendo uma criança um pouco mais, um pouco diferente das outras. Ele cresceu um pouco revoltado porque ele via aquilo ali pessoalmente, ele via isso dentro das próprias terras da família dele, né? E cresceu com essa coisa do cangaço na cabeça, a coisa do faroeste, que estava em alta na época, as revistinhas Então, o Glauber, na verdade, eu acho que, antes de tudo, ele era um cara incomodado já desde pequeno com as questões sociais, né? Enquanto as outras crianças estavam preocupadas em brincar, enfim, montar cavalo e tal, ele estava ali já começando a questionar o porquê de acontecer aquilo dentro das terras do avô dele. Ele fundou um grupo de teatro chamado Jogralesca, escreveu a primeira peça aos 8 anos de idade, O Irrito de Ouro, onde ele fazia um príncipe revolucionário e tal, quer dizer, já tinha toda essa coisa desse imaginário dentro da cabeça dele. E aí juntou com Calazans Neto e outros artistas, Santos Caldaferri e tal, na época, todos muito novos, isso e aquilo, e fizeram esse grupo de teatro, Jogralesco, onde a Aneci Rocha também fazia parte. Começaram a desenvolver e um belo dia ele decidiu fazer cinema. Ele tinha passado no vestibular, meu avô ficou de dar para ele um carro, ele viajou, um belo dia chegou uma caixa na casa, e ele falou, bom, chegou meu carro. Quando o pessoal abriu, era uma câmera. Ele falou, agora eu vou fazer cinema. E veio para o Rio de Janeiro, atrás do Nelson Pereira dos Santos. Ele saiu do Agreste, do meio do nada, e se tornou um dos maiores ícones da cultura mundial, né? Considerado um dos 10 mais importantes do século XX. O crítico de cinema José Carlos Avelar é especialista na obra de Glauber Rocha. Ele é autor do livro O Cinema Dilacerado, no qual analisa o cinema brasileiro no período que vai do início da ditadura militar até o processo de abertura política da década de 80. No texto Coração, Cabeça e Estômago, faz uma análise da obra do diretor. Nós fomos bater um papo com ele para entender melhor os caminhos do cinema novo e a importância de Glauber Rocha em um momento tão conturbado da história do Brasil. Eu acho que existem duas indicações que vêm dele mesmo, que ajudam a compreender melhor a extensão, a grandiosidade do trabalho que ele fez. Um é um texto que ele escreveu bem no começo, antes dele começar realmente a fazer filmes, bem no começo da carreira dele, quando ele estava fazendo crítica de cinema, e que é um texto em que ele analisa um filme mexicano e dizendo que aquele filme mexicano tinha conseguido... É um filme chamado Raízes, de um diretor chamado Benito Alazraqui, e que naquele filme tinha o realizador conseguido fazer uma junção, uma fusão de duas forças criativas na tradição do cinema que até aquele momento eram vistas como forças antagônicas. Uma delas era a invenção do neorrealismo italiano. A outra era a invenção da montagem do Eisenstein. Então ele dizia que ali, nesse filme que havia feito essa junção, existia uma lição para o cinema na América Latina. Nós deveríamos trabalhar um pouco nessa direção. Entre um cinema que acha que
o que um filme deve fazer é registrar a realidade diante dele e ante um cinema que diz, não, nós temos que não registrar a realidade tal como ela é, mas botar em fusão sobre essa realidade o que nós imaginamos que ela deva ser, inclusive porque a realidade que nos cerca não é absolutamente defensável, não podemos viver nela com tranquilidade, é preciso transformá-la, é preciso dar às pessoas que vivem aqui a possibilidade de criativamente mudar de vida, mudar a sua vida, melhorar de vida. Então essa fusão entre mostrar o mundo tal como ele é, mas mostrar o mundo como algo transformável pela ação do homem, é um dos elementos chaves nos filmes do Glauber e que faz com que eles permaneçam vivos tempo e tempo depois de terem sido realizados. Um outro ponto de partida para que nós nos aproximemos melhor do cinema do Glauber Rocha são os dois textos teóricos dele, o Estética da Fome e o Estética do Sonho. A Estética da Fome porque propõe uma solução cinematográfica que saia das condições materiais existentes. E a Estética do Sonho porque propõe que se trabalhe a partir da invenção livre do que é imaginado na cabeça do faminto, como ele dizia, da pessoa que vive num país em desenvolvimento. Quer dizer, não é só a realidade imediata que deva ser registrada num filme, mas o sonho, o que a pessoa imagina que se possa desenvolver enquanto dorme, enquanto delira acordado, enquanto fica sonhando com os olhos abertos, de modo a que você tenha registrado não apenas as condições físicas, materiais em que existe esse mundo que está sendo filmado, mas de que modo esse mundo planeja, sonha, imagina poder ultrapassar as condições que existem. Glauber Rocha é um dos principais nomes do movimento que ficou conhecido como Cinema Novo. Ao lado de diretores como Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues e Rui Guerra, buscou realizar um cinema que estivesse fortemente ligado à realidade brasileira. O lema era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Extremista! 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 Acho que a obra do Glauber Rocha é de uma importância incomensurável. Incomensurável porque ela chegou num momento de mudança de mentalidade no Brasil. Era um momento em que a própria sociedade vivia essa passagem de uma sociedade eminentemente agrária e militar para uma sociedade urbana, ou seja, um fortalecimento, um crescimento, uma solidificação das classes médias urbanas e de uma certa intelectualidade que vem desses centros urbanos, né, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, e surge ali no final da década de 50 e no começo da década de 60 como esse movimento intelectual que queria pegar o cinema e dar a ele um caráter artístico que até então não é que não existia no cinema brasileiro, mas era um cinema artístico à la Hollywood que se tentava. Ele queria fazer um cinema artístico que dialogasse com o melhor da literatura modernista brasileira e estrangeira, que dialogasse com o melhor do cinema de autor, né, que se fazia no exterior, especialmente o neorrealismo italiano, ou seja, que E ao mesmo tempo, era um grande movimento de redescoberta do Brasil, de tentar entender o que é o Brasil, não com os olhos da Europa, não com os olhos dos Estados Unidos, mas com os olhos do próprio Brasil, e valorizar a ideia de terceiro mundo, do subdesenvolvimento e as manifestações culturais autóctones do Brasil. O cinema dele é teatral, é quase uma epopeia, né? Eu acho. Muitas vezes eu acho que as pessoas não entendem muito bem isso, né? É uma coisa que ainda precisa ser explicada, dissecada, de novo dissecada, para que as pessoas compreendam um pouco, até mesmo porque se vivia numa época onde você não podia ser objetivo.
né? Então, muitas vezes, aquela dança alegórica toda das palavras e das aspirações era uma necessidade. Então, você tinha toda aquela dança alegórica das linguagens e das metáforas para poder expressar a sua... Então, acho que as pessoas precisam compreender um pouco isso. O cinema naquela época era diferente. Hoje em dia, você é objetivo, você é sintético, você vai ali, pá, 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 pá. Naquela época, não. Então, a câmera naquela época também era quase que uma testemunha, né? A câmera entra como uma testemunha, ela tem vida própria, ela tem movimentos próprios, ela é quase um ser humano ali, observando tudo, né? Então, acho que é bem por aí. O cinema dele era um cinema diferente, tanto é que influenciou uma série de gerações posteriores de grandes conflitos, né? Alguns odeiam, outros amam. Não tem meio termo, né? Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao sereno, me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega! São os poderes do povo! Só raiar, matar um turisco, balear um dadá. Barreia, barreia pouco, barreia até só raiar. Matar um turisco, balear um dadá. É na década de 60 que Glauber Rocha surge como um grande diretor de cinema. Seu filme inaugural foi Barra Vento, e a ele se seguiram Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe. A linguagem revolucionária e os temas propostos pelos filmes causaram um impacto imediato. Eu vou dar meu nome todo, ô Bahia, como coisa do Napia. É um filme inaugural do Glauber Rocha. Ele não é um projeto que desde o início era dele, era um filme a ser filmado pelo Luiz Paulino dos Santos. Foi um filme que o Glauber pegou no meio. E é um filme que tem um frescor incrível, mas ao mesmo tempo ele tem todas as incoerências estilísticas e disritmias de um cineasta que pegou o processo ali pelo meio do filme, não teve tempo de elaborar o que seria uma obra mais equilibrada do ponto de vista artístico, mas ao mesmo tempo ele já tem toda a urgência, toda a fúria que o Glauber iria demonstrar. É um filme que já guarda esse vigor, que eu diria, que é o épico didático que o Glauber pega do Brecht, que é essa ideia de fazer um cinema que articule coisas, que tenha contrastes entre coisas e jogue esse contraste para o espectador, mas ao mesmo tempo que não seja um filme frio, analítico, ao contrário, que tente purgar coisas, algo que tenha um fogo da criação muito vibrante. Isso já está desde o começo no Barra Vento. E, bom, e ao mesmo tempo tem essa criação praticamente do ator que é o Antônio Pitanga, e que claramente para o cinema brasileiro ali naquele momento, apesar de já ter tido grandes atores e grandes interpretações de atores negros, em especial o Grande Otelo, em Rio Zona Norte, e outros filmes, Chanchadas, por exemplo, mas o Barra Vento ele é talvez a força motriz do negro como um elemento disruptor, né, através da interpretação do Antônio Pitanga, e vai ser uma coisa que vai render frutos, e talvez o fruto mais determinante seja o começo de A Grande Cidade, do Cacá Diegues, ou o próprio Pitanga em outros filmes do Glauber, como Câncer, e até em Idade da Terra, uma vez que o Pitanga interpreta um dos 4 Cristos. O filme marca a carreira de Antônio Pitanga, mas é também a consagração de uma grande amizade entre o ator e o diretor. O Glauber foi tudo para mim, né? Quando eu fiz o meu primeiro longa-metragem, participei, que era o Bahia de Todos os Santos, do Trigueirinho Neto,
O Glauber ainda escrevia no diário, ele só tinha feito esses 2 curta-metragens. O Glauber foi ver uma filmagem e gostou muito do meu comportamento, da minha interpretação, do meu trabalho, e chegou até perto de mim e disse: você não quer ser ator? Você tem que fazer teatro. E eu falei: poxa, é difícil fazer teatro, porque teatro é à tarde. E ele foi o condutor, quer dizer, ele foi de uma certa maneira, um maestro no início da minha carreira. A mãe dele, a dona Lúcia, que a gente chama tia Lúcia, tinha uma pensão nos Barris, e ele me fez, né, fazer parte da família, ela me aceitou. Né? A dona Lúcia me aceitou, que é a mãe do Glauber. Então eu comia ali com a Nessi Rocha, com o marido dela, o Adamastor, com o Glauber, com a Helena Inês, que já estava namorando, né? Então, eu fiz parte dessa família e ele que me coloca na Universidade de Teatro da Bahia, né, na época do Martinho Gonçalves. Em 1963, Glauber Rocha vai para o sertão da Bahia para gravar Deus e o Diabo na Terra do Sol. O trabalho dura 4 meses. O filme torna-se um clássico sobre o Nordeste e um dos marcos do cinema novo. Ele é absolutamente decisivo na história do cinema brasileiro. Ele foi o primeiro filme que arrumou de uma forma absolutamente coerente, coesa, um discurso de cinema moderno, que tinha claras influências tanto do melhor cinema americano épico, em especial do John Ford, quanto o melhor do cinema russo, soviético, na verdade, que do Sergei Eisenstein. E, ao mesmo tempo, dialogava com o cinema moderno que vinha sendo feito na Europa, ali naquele momento, né? O cinema de um Rossellini, de um Antonioni, da Nouvelle Vague francesa. Dialogava, apesar de ser extremamente diferente de tudo isso. Ele amalgamando isso junto com influências da própria literatura brasileira, de Euclides da Cunha, Zé Lins do Rego, né? E criou um estilo totalmente novo, um estilo que só poderia fazer sentido no Brasil. Ele já estava vislumbrando ali as fontes de rebeldia, né? Uma, por um lado, através do beato, né? Através da religião, dos crentes, e outro que naturalmente evocava Canudos, e outra através do banditismo social, da figura do cangaceiro, que evocava a figura mítica do Lampião, mas fazia isso não num patamar realista, mas ao contrário, e fazendo algo em que ele foi extremamente coerente ao longo da carreira, tentando entender o que está no subconsciente ou no inconsciente popular. Meu Padim era maior que o seu Lampião. Não mistura Sebastião com Herculino. Não mistura, senão eu lhe mato. Estava ensaiando, o Glauber foi me buscar e eu tive que ir para a Bahia. Ele chegou, 2 dias depois eu estava indo para o... Li o roteiro e estava indo. Foi o que eu te disse no início. Eu disse: como é que o Corisco, que ele entra rodando, sabe? Aquele giro era o giro do Corisco, o fogo de artifício. Era aquilo, era aquele giro. Então eu utilizei o giro no personagem, para ele ser ágil e falar serenamente. Essa foi a diferença, quer dizer, não teve estudos folclóricos ou estudos, não teve nada disso. Não houve essa preparação, esse estudo que o ator... Eu entrei dessa maneira, entende? Assim, vou fazer isso do personagem, vou fazer aquilo e vou fazer o personagem dessa maneira. Você aceita assim, Glauber? Perfeito. Então, tudo aquilo, como é eu entro girando no filme e morro girando no final. Ele continua o Glauber, ele traz a personalidade dele, era aquilo. Aquele giro, aquela rodada, aquele grito. O meu relacionamento com o Glauber foi um relacionamento completamente diferente, né? Quer dizer, ele tinha a visão do filme, ele tinha tudo na cabeça, mas ele conversava comigo a respeito de como poderia ser aquela cena feita, né? Mas o que eu acho mais importante não é nem o filme. O que eu acho importante é um menino de 23 anos, 22, 23 anos, que tinha o Glauber na época, aceitar e modificar o filme e fazer essa experiência que ele fez. É isso que eu acho da maior importância.
Aí mostra realmente a capacidade, a inteligência, a visão cinematográfica do Glauber. O diretor é aquele que dá licença ao ator de criar. É como, vamos dizer assim, criar é mais importante do que ser feliz. Entende? Quando você cria, você é muito mais importante do resultado. Enquanto você cria, é maravilhoso. Terra em Transe foi lançado em 1967. O filme foi exibido no Festival de Cannes. Arrebatou os prêmios Luiz Buñuel e da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica. No Brasil, havia sido proibido, pois foi considerado subversivo. Quando foi liberado, sua exibição causou polêmica entre os intelectuais. O Glauber tenta discutir a questão da possibilidade da emancipação dos setores populares do povo brasileiro, mas ele não vê, né, ele não vê a construção de um... Você não tem nos filmes do Glauber a construção de alguém que sai das classes populares e conduz o povo a uma revolução. Né? A Terra em Transe é um jogo de políticos burgueses aristocráticos entre si, né, em que o povo ele é simplesmente uma massa de manobra. E o melhor é guardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Glauber ainda gravou mais 6 longa-metragens. Os de maior destaque foram O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e o último, A Idade da Terra. Glauber morreu no dia 22 de agosto de 1981, vítima de complicações broncopulmonares. Porém, seu legado segue vivo e forte, como um marco da produção cinematográfica brasileira. E no próximo bloco, você vai conhecer o Tempo Glauber. Não saia daí! Você vai conhecer agora o Tempo Glauber, a instituição que cuida da preservação e da divulgação da obra do cineasta. A ideia de se construir um espaço de memória para abrigar a obra de Glauber Rocha surgiu em 1983. A inspiração de Dona Lúcia Rocha, mãe do cineasta, tornou-se realidade e, em 1989, a casa abriu as portas para o público. No início, enfrentou dificuldades de financiamento por causa do atraso no repasse de verbas da prefeitura. Chegou até mesmo a ficar fechada de 1993 a 1995. Porém, um novo acordo com o município e novas verbas de patrocínio possibilitaram a manutenção e posterior modernização do espaço. O Glauber é um cineasta até hoje tido como o mais importante cineasta do cinema brasileiro, mas ele também foi um polemista, ele também foi um intelectual, alguém que utilizava a imprensa para escrever sobre cinema, para escrever sobre política, para escrever sobre cultura brasileira, filosofia, uma série de outras coisas, deu entrevistas polêmicas que foram o centro das discussões políticas na década de 60, sobretudo na década de 70. E, além do acervo fílmico, ele tem um vasto acervo documental, envolvendo artigos, entrevistas, poesias, desenhos, roteiros. Tudo isso está no Tempo Glauber, e o Tempo Glauber existe para preservar e divulgar esse lado da obra do Glauber Rocha. Em 87 nós recebemos esse imóvel, era uma ruína destruída, então você correu atrás e, enfim, conseguiu, junto ao governo do estado e algumas empresas, reconstruir essa casa. Essa casa é completamente restaurada, não tem uma parede original aqui, enfim. E aí começou o processo de trazer todo o arquivo do Glauber para cá. Na verdade, eram 15 ou 20 malas que tinham sido guardadas por Ana Lúcia, irmã do Glauber, pela Dona Lúcia, pela Paloma e outras pessoas. Então, e tinha material espalhado no mundo inteiro e a gente precisava concentrar isso em um lugar. É uma casa que vem batalhando muito para difundir não só o cinema do Glauber, as ideias do Glauber, mas também o nosso cinema, o cinema brasileiro, né, de uma forma democrática. E o Galeria de hoje está terminando. O nosso e-mail é galeria.erg@gmail.com.
Uma boa noite para você. Tchau. Olha a flor da mangueira, mas olha a flor que macheira. Mas cadê o seu Firmino? Mas eu não vejo ele cantar.